Olá, meus seres de luz. Eu sou a Joana Dark, a terapeuta do tarô do canal Divina Intuição. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma tiragem muito especial a respeito do amor, porque vocês sabem que aqui no nosso canal nós sempre falamos sobre relacionamentos, sobre amor, sobre esse sentimento maravilhoso que une todos nós seres humanos. Hoje, a pergunta que a espiritualidade vai responder para vocês é a seguinte: ele se arrepende de ter se afastado de você? O que ele pretende fazer? Será que ele vai voltar a te procurar em algum momento? Então a espiritualidade hoje está aqui presente, representada pelo baralho cigano e o cristal Pedra da Lua e o cristal das estrelas. São as duas opções que eu trouxe hoje para você, agradecendo muito por você estar aqui nesse momento, assistindo os nossos vídeos, pedindo a você que se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, me conte de onde você está assistindo esse vídeo, porque é importante a sua presença. Se você tiver sugestão de tema, por favor, escreva nos comentários também, tá? Então hoje você pode se sintonizar com a pedra número 1, cristal Pedra da Lua, ou número 2, cristal das estrelas, para responder através do baralho cigano. O tarô vai trazer um complemento para você aqui, tá? Sobre a situação de modo geral, de como ele está, por que ele se arrepende, se ele se arrependeu ou não, o que ele pretende fazer, se ele vai te procurar. Então o tarô vai aconselhar você dentro dessa situação aí que eu estou expondo para você nesse momento, tá? Então vamos começar? Eu gosto sempre de começar mentalizando a pessoa especial, mentalizando aquela pessoa que fez o sininho do seu coração tocar mais rápido, pensando nessa pessoa que trouxe para dentro do seu coração esse sentimento, pedindo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que permita que seus anjos de luz, guias espirituais e mentores tragam até nós nesse momento a melhor resposta. A resposta que o nosso coração está preparado para ouvir. Com muita gratidão no seu coração, abra seus olhos, mentalizando, escolhendo um montinho que chamar mais a sua atenção, atrair a sua vibração, tá? Lembrando que são leituras coletivas, pode ajudar ressoando com a sua história um montinho, ou ressoando com outro montinho. Então eu aconselho você, escolhe um, se não ressoou, se não bateu com a sua história, você escolhe o outro pontinho, assista os dois para você ver aí qual é o que a espiritualidade está querendo dizer para você neste momento, tá? Eu vou começar tirando aqui para você o conselho do tarô. Vou tirar aqui o conselho do tarô para você que se sintonizou com o cristal Pedra da Lua. Esse é o conselho que você vai receber. E vou trazer para você também o conselho aí para você que se sintonizou com a Pedra das Estrelas. Vamos ver você que se sintonizou aí com a Pedra das Estrelas, o que o tarô vai aconselhar você aí neste momento, tá? Vou tirar essa cartinha aqui. Pronto. Agora a gente vai deixar o tarô aqui descansando, aguardando, e vamos começar com você que se sintonizou aí com a nossa querida Pedra da Lua.
Será que ele se arrepende de ter se afastado de você? Vamos deixar o conselho aqui. Olha, o conselho é o 4 de ouros para você do tarô, tá? Vamos deixar ele aqui para ver o que ele está querendo dizer nesse momento. Vamos ver aqui, ele se arrepende de ter se afastado de você? Ele se arrepende de ter se afastado de você? Será que ele está arrependido de ter se afastado de você? Vamos ver aqui. 3 cartas para ele se ele está arrependido de ter se afastado de você. O que ele vai fazer? Será que ele vai te procurar? O que ele vai fazer? Será que ele vai te procurar? Opa! Vai demorar para ele te procurar, né? Aqui é o que ele vai fazer. Ele vai te procurar? Será que demora para ele te procurar? Vamos tirar aqui mais 3 cartinhas para a gente ver aí se demora para ele te procurar. Nossa, que interessante. Saiu vocês dois aqui, ó. Bom, eu falo para você o seguinte. Eu falo para você hoje aqui o seguinte, tá? Nessa resposta, ele se arrepende de ter se afastado de você? Aqui mostra para mim uma pessoa que nesse momento ele está se sentindo como? Vou afastar esse budinho aqui, que pode te atrapalhar de ver as cartas, tá? Aqui nós temos a foice, o caixão e a torre. Ele se arrepende de ter se afastado de você? Aqui mostra para mim que depois que ele se afastou de você, ele começou a se sentir mal, né? Foi como se ele tivesse ficado doente, ele começou a refletir, ele começou a pensar, ele ficou numa solidão que ele nunca esperava que ele fosse ficar, tá? Então aqui mostra assim uma pessoa que se recolheu, voltou para dentro do seu íntimo, começou a refletir sobre toda a relação de vocês, o porquê que vocês se separaram. O coração dele doeu muito, né? Essa foice que fala de um corte quando a gente se separa de uma pessoa que a gente gosta, a gente sente essa dor, né? É uma dor dilacerante, é uma dor que a gente faz de tudo para esquecer aquela pessoa, mas não consegue esquecer. Então aqui mostra para mim que ele era uma pessoa muito apegado a você, né? Até a própria carta do tarô aqui, que é a carta 4 de ouros, ela fala desse apego, ela fala desse sentimento que ele tinha por você. Às vezes, naquele momento da separação, ele não pensou que ele fosse sofrer tanto, né? Que ele fosse ficar tão amargurado, que ele fosse ficar tão assim deprimido, né? Porque que a gente vê assim uma pessoa que está muito deprimido, está muito sozinho, está muito solitário, preferiu se afastar de todo mundo. Eu acredito até que essa pessoa pode ter ficado doente, né? Se afastou de você, mas se afastou do mundo, se isolou, se fechou, se resguardou de todas as outras pessoas, não deixa ninguém mais se aproximar dele por causa dessa dor que ele sentiu, né? Quando terminou essa relação, tá? Então, eu posso dizer, olhando por essas cartas aqui, que realmente ele se arrependeu de ter se afastado de você. Por quê? Porque a dor que ele está sentindo é uma dor muito cruel, é uma dor muito assim profunda, né? Para ele provavelmente aqui foi algo muito drástico, que nem ele mesmo estava esperando que isso acontecesse, que ele fosse sofrer tanto com esse afastamento. Então, para mim aqui, no meu modo de ver, ele sofreu, tá? A escolha dele foi a solidão,
mas ele se arrependeu. Ele continua afastado, ele continua nessa solidão, ele não consegue esquecer o passado. Para ele tem algo ainda mal resolvido entre vocês dois aí, que faz com que ele sofra cada vez que ele pense em você, tá? Aqui eu quero mostrar para você o que ele vai fazer. Ó, aqui eu vejo assim, ele é uma pessoa que está dando um tempo, né? Aqui a gente tem a carta do tempo, a carta da âncora e a carta da lupa, que fala o que exatamente? Fala de uma pessoa que está analisando, olhando profundamente para dentro de si, para tudo que aconteceu entre vocês. Ele aqui está parado, aparece que ele está parado, mas ele não está parado, tá? Ele está aqui dando o tempo certo para amadurecendo as ideias, para tomar uma decisão. Então ele está olhando profundamente, ele está analisando profundamente tudo que foi dito, tudo que aconteceu, voltou lá atrás no tempo para lembrar o que se passou, para lembrar o que foi dito por você, o que foi dito por ele, o que causou essa separação. Então aqui mostra uma pessoa que está no fundo do poço, né? Se você for olhar bem, ele se afundou depois que vocês terminaram, né? Ele se afundou, ele se recolheu para poder analisar cada detalhe que fez com que a relação não tivesse dado certo, tá? Algo que ele pensou que ia dar certo, algo que ele pensou que poderia gerar aí no futuro para ele felicidade, alegria. Então agora ele está exatamente nessa situação de análise, né? Ele está apegado a pequenos detalhes, ele está observando profundamente o que fez com que essa relação ficasse dessa maneira, tá? Então eu vejo aqui assim, ele dando um tempo, ele pensando, ele deixando o tempo passar e analisando melhor o que causou aí essa melancolia, essa tristeza, que para ele também foi algo inesperado, foi algo drástico, foi algo assim doloroso, que às vezes ele pensou, bom, vou terminar com ela, vou afastar dela, mas não vou sentir nada. Então, para ele, está sendo uma surpresa, né? Esse sofrimento todo que ele está sentindo aí com o afastamento de vocês. Então, ele está analisando, deixando o tempo passar para ver, trazer à memória dele mais coisas, né? Aprofundar mais no que realmente aconteceu, no que foi dito. Isso aqui é um relógio, né? O relógio fala o quê? Calma, tudo vai dar certo. O que aconteceu? Então ele está olhando para esse tempo, ele está deixando o tempo passar, fazendo essa análise, se aprofundando nessa situação toda para ver aí o porquê de tal sofrimento, o porquê que ele continua apegado nessa relação, nesse sentimento por você aí, tá? Olha só, aqui a gente vê, eu já li essa, agora a gente vai analisar essa terceira coluna aqui, que é a coluna que fala assim, ele vai te procurar. Aqui mostra o seguinte, você e ele, porém cada um tá olhando para uma direção diferente, né? Você tá pensando, essa separação entre nós foi drástica, é irreversível, não tem mais volta. Esse é o seu pensamento no momento. Você tá deixando o tempo passar, né? Mas você tá muito assim segura de que não tem mais volta. Ele, né, olhando por outro lado, analisando o afastamento de vocês, pensando nessa solidão toda que surgiu de forma inesperada na vida dele. Então eu não acredito que ele pense que esse afastamento é definitivo, tá? O que existe entre vocês? Uma relação que pode ser reestruturada, que todos dois ainda podem
colher os frutos. Que essa relação, depois dessa finalização, pode vir a brotar novamente, pode vir a crescer novamente, pode vir todos dois colher os bons frutos do que foi plantado lá atrás, que para você acabou, que para ele ainda existe aqui um pensamento constante, que ele está muito sozinho. Você era a pessoa que tirava ele da solidão, você era a pessoa que afastava ele do fundo do poço com seu apoio, com sua palavra de carinho, com suas respostas, né, positivas para ele. Você levantava o astral dele, né? Ele, por outro lado, você pensando assim, ele foi muito radical, ele se afastou de uma forma inesperada, ele não valorizou o trabalho que eu tinha de apoiar ele, de ajudá-lo, até em questão de trabalho, né? Então a gente vê aqui que ainda existe entre vocês dois aí uma chance, tá? Dele te procurar sim. É só esperar ele analisar essa situação. Você aqui, eu já não vejo que você procura ele, mas ele procura você sim, com o passar do tempo, tá? Por quê? Porque a árvore, ela leva um certo tempo para crescer, né? Igual o relacionamento. O relacionamento, você não se apaixona da noite pro dia e vira aquele amor, né? Você tem que regar esse amor para ele crescer, para ele dar frutos. Então eu acredito que todos dois acreditem ainda no subconsciente, no fundo, de que essa relação ainda tem bons frutos para dar, tá? Então eu acredito que ele te procura novamente, sim. Assim que ele se convencer, né, analisar, refletir, se convencer, ele te procura. Qual o tempo que ele vai me procurar, Joana? De 5 dias, tá? A 5 semanas. Eu vejo que vai ser uma procura mais lenta. Por que eu falo isso para você? Porque aqui a carta do tarô fala que ele ainda está apegado a muitas coisas, tá? Ele ainda está apegado a pequenas desavenças, às vezes, a pequenas coisas que não era para ele ainda estar apegado, mas ele está analisando. Então aqui existe um apego, né? Talvez a coisas negativas que aconteceram. Quando ele conseguir digerir essa situação, com toda certeza a primeira coisa que ele vai fazer é te procurar. Por quê? Porque essa árvore também, ela vem falando da vida, da relação, como que eu posso te dizer? Eu posso te dizer da relação, né, de vidas passadas, né? Vocês têm uma raiz. A relação de vocês dois não começou ontem. Então a gente vê que vocês dois têm uma raiz, tem algo construído entre vocês dois aqui, e isso não se perdeu, né? Isso não se perdeu. Eu posso dizer para você assim, olha, aqui pode aparecer que acabou, mas aqui a gente vê que isso renasce, né? Renasce depois dessa finalização, isso ainda vai renascer. Então vocês têm essa ligação, vocês têm aí uma situação de raiz profunda de relacionamento que ainda pode vir a se reestruturar, né? E trazer para você aí muitas felicidades, tá? Então agora eu vou falar para você aí a respeito da situação aqui do conselho do 4 de ouros, né? O que pode estar acontecendo, né? Diante dessa situação. Eu vou falar para você assim, que você precisa colocar mais sabedoria, né? Se agarrar à sabedoria, se agarrar ao que vocês viveram, se agarrar ao que vocês têm, né? De bonito, de lindo que aconteceu na sua vida e na dele também. Então é hora de você fazer o quê? Conservar e proteger aquilo que reflete os seus verdadeiros valores, tá? Quais são os seus valores perante a essa relação, perante ao que aconteceu com vocês dois aí, não é verdade? Então tem muita coisa envolvida.
entre vocês dois que ainda pode evoluir, tá? Então é por isso que ele está nessa situação de observar tudo nos mínimos detalhes, porque ele sabe, né, pelo tarô aqui, pelo conselho do tarô, que tem muita coisa que vocês viveram que vale a pena ser reconstruída, que vale a pena recomeçar, porque pode evoluir, tá? Embora nesse momento as coisas estejam assim, cheias de preocupação, insegurança, né? Tanto do seu lado como do lado dele, a gente sabe que você deve se agarrar a coisas positivas, tá? Tem muita perspectiva de tudo dar certo entre vocês. Vale a pena refletir sobre o valor dele na sua vida, o que é valioso para você. É hora de pensar, né? É hora de pensar e não se agarrar a coisas negativas, tá bom? Então eu falo para você assim, olha, deixe o passado no passado. Aconteceu o que tinha que acontecer, né? Talvez todos dois aí nesse momento tenham administrado ou protegido o seu lado da questão. E agora é hora de vocês olharem um para o outro, tá? Aqui tá cada um olhando para o seu lado, para a sua situação e tá deixando a situação do outro. Não tá olhando para o outro. Agora é hora de você olhar para essa situação com carinho, com amor, pro lado dele também. Aí quando ele te procurar, vocês vão ter uma boa conversa, vocês vão conseguir aí estabelecer, né, entre vocês dois, essa raiz desse amor aqui, ó, para poder voltar a crescer, para poder voltar a ser feliz novamente e esquecer esse passado difícil que vocês passaram poucos dias atrás. Aguarda de 5 dias a 5 semanas, porque você vai ter aí coisas muito positivas para conversar com o seu amor. Vamos agora para você que escolheu aí a pedra, o cristal das estrelas. Vamos ver. Olha, aqui nós temos, nossa, que lindo, o 2 de paus, tá? Para você aí como conselho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o 2 de paus para você. Agora a gente vai responder para você aí que já se inscreveu no canal, já deixou seu like, né? Já falou de onde você era, deixou um comentário aí para mim. Vamos ver aqui, nesse momento, o que o baralho cigano tem para dizer para você, se ele se arrepende de ter se afastado de você, né? Será que ele se arrepende de ter se afastado de você? Vamos ver aqui. Opa! Saiu o chicote, os pássaros e o navio. Vamos ver, né? Agora vamos ver aqui o que ele pretende fazer, tá? O que ele tá fazendo agora, o que ele tá pensando, né? O que ele pretende fazer nesse momento, tá? Opa, parece uma carta virada aqui. 2. O que ele pretende fazer nesse momento? Vamos ver o que ele pretende fazer nesse momento. Cavaleiro. E vamos ver aqui se ele pretende te procurar, né? Em quanto tempo ele vai te procurar? A cruz. As flores. Opa! A criança. Olha, falar para você aqui, seguinte situação, tá? Aqui mostra uma pessoa que tá sofrendo muito com esse afastamento de você, tá? Tá afastado, tá contrariado, tá sofrendo bastante. A gente vê aqui através do chicote, né? Chicote é uma coisa que dói.
e dói e fica com aquele pensamento repetitivo em tudo que foi falado entre vocês dois, né? O que vocês falaram aí que um aborreceu tanto o outro a ponto de vocês se afastarem. Porque aqui a gente vê um afastamento muito grande entre vocês dois e um sofrimento por causa desse afastamento, tá? Nesse momento aqui, eu vejo assim, que ele tá bem aborrecido com você, né? Pode ter tido aí uma briga forte, violenta entre vocês dois, onde foram ditas aí palavras cruéis, palavras que doeu no seu coração, palavras que doeu no coração dele demais, tá? Eu vejo até gritos, né? Pode ser que ele tenha gritado com você, seja muito assim, controlador, querendo te controlar no seu jeito de ser, querendo te controlar nas palavras, tá? Então eu vejo assim, muita falação, grito, bate-boca, briga, né? Isso daí causou esse afastamento, ó. Tô vendo aqui que ele tá assim, falo para você, nesse momento aqui, eu não tô vendo, né, nessa parte dele se arrepender. Eu vejo aqui assim que ele ainda tá assim naquela fase de sentir muita saudade, tá? Ele tá sentindo muita saudade de você. Se ele pudesse, ele voltaria atrás nas palavras que ele disse, né? Que te magoaram tanto e magoaram tanto ele também. Mas ele ainda está muito contrariado, tá? Então, nesse momento aqui, eu ainda não vejo ele arrependido. Eu vejo ele com saudade, querendo mudar, né? Pensando muito, refletindo muito, pensando muito em voltar. Porém, saudade, nostalgia, lembrando muito dos bons momentos que vocês curtiam, aqueles momentos sexuais, aqueles momentos de sintonia entre vocês dois, aquele companheirismo, onde havia aquela troca, né? Gostosa, aqueles passeios, aquele divertimento junto, você entendia ele entendia você, né? Ele mandava música gostosa para você, você mandava música romântica para ele também. Então a gente vê aqui que ele sente saudade desses momentos de romantismo que vocês viveram juntos, tá? Do seu perfume, do seu cheiro, da sua beleza, até do seu jeito de pentear seu cabelo, né? Dos seus cabelos aqui, mostra muito que ele tem muita saudade desse momento, desse entrosamento entre vocês dois. Apesar de eu não ver um arrependimento explícito, eu vejo que ele sofre de saudade nesse momento, tá? Aqui, eu mostro para você, né, o que ele pensa em fazer. Nesse momento, ele está passando pelo pior momento, que é a solidão da alma. É quando a pessoa está se sentindo no inverno da alma, ele está se sentindo seco, ele está se sentindo triste, ele está se sentindo sozinho, ele está se sentindo assim que às vezes ele foi muito imprudente nas palavras que ele falou para você, né? Ele foi precipitado em ter se afastado de você. Então aqui mostra uma pessoa que está refletindo sobre as atitudes que teve. E o que ele reflete? Ele reflete na impulsividade da decisão que ele tomou, né? De fugir às vezes de uma situação, de fugir de uma DR com você, onde tudo poderia ter sido resolvido de uma maneira mais clara, de uma maneira mais aberta, de uma maneira através de uma conversa, né? Às vezes ele brigou com você por causa de uma fofoca que ele escutou e ele acreditou. Então aqui mostra para mim que ele está numa situação assim de reflexão. Ele está fechado, ele está frio, ele está gelado. Por quê? Porque ele não quer aceitar que ele errou ainda nesse momento, tá? Eu vejo aqui, ó, a impulsividade dele de ter tomado uma decisão de se afastar sem ao menos dar uma chance de ouvir
o seu lado da questão, o seu lado da situação de forma geral, tá? Então eu falo para você assim que nesse momento ele está reflexivo, ele está refletindo, ele está fechado, ele está sozinho, ele está no canto dele, pensando em todas as burradas, em todas as ofensas, em todas as palavras brutas, né, que ele falou com você aí, que te contrariou tanto, tá? Aqui eu vejo assim, ó, será que ele vai te procurar? O sofrimento dele está exatamente nisso, né? Em vencer esse orgulho, em criar coragem para poder voltar atrás nas palavras que ele falou para você. Aqui a gente já vê que ele quer tomar uma iniciativa de pedir para você aí um recomeço, né? Assumir para você de uma forma clara, né? Talvez até vai te surpreender a forma com que ele vai chegar para você e vai falar isso. Que ele agiu na infantilidade, que ele agiu na imaturidade, que ele agiu na fragilidade do momento, né? Ele se sentiu ofendido, ele escutou alguma intriga, alguma fofoca, em vez de tirar satisfação com você, ele simplesmente gritou, xingou, brigou, fez birra, né? Agiu como uma criança imatura e birrenta. Então eu vejo que ele tem esse arrependimento, tá? Essa cruz aqui fala que ele, no fundo, assim que ele continuar a refletir sobre o que ele falou, vai sim ter o sofrimento. O sofrimento vai fazer com que ele se arrependa e venha fazer uma surpresa para você, tá? Tentando melhorar, tentando mostrar para você, olha, eu posso melhorar, eu posso amadurecer, se você me ajudar, a nossa relação pode crescer da maneira que você quiser. Eu vou tentar amadurecer, eu vou tentar ser menos imaturo nas minhas atitudes, eu vou tentar agir com menos impetuosidade, menos impulsividade, eu vou ser mais descontraído nas palavras, eu não vou ser tão grosseiro com você como eu fui. Então eu vejo que realmente ele vai te procurar, tá? Aqui mostra através dessas flores e essas crianças aqui, que ele te procura sim. E ele te procura muito rápido, não vai demorar nada. E eu ainda falo para você o seguinte, que ele pode chegar para você aí com um presente, com um buquê de flores, tá? Começar a se descontrair com você, jogar piadinha na internet para você aí, mandar, né, mensagens para você aí, para fazer você sorrir de novo. Então, aqui eu falo para você que ele te procura entre 9 e 13 dias, não passa disso. É muito rápido para ele te procurar sim, tá? Falo para você, ó, 9 dias, daqui 15 dias no máximo, ele já vai estar aí pedindo aí, ó, insistindo para conversar com você de novo nas redes sociais, procurando você, pedindo para dar uma volta de carro, indo atrás de você na sua empresa, no seu trabalho, tá? Para te surpreender a qualquer momento. Ele aparece. Por quê? Porque tudo que aconteceu entre vocês aí foi algo superficial, né? Não é algo que eu possa dizer para você aí que foi pesado, tá? Então ele tá se arrependendo sim, vai voltar a te procurar entre 9 e 13 dias, 15 dias no máximo, ele tá te procurando, tá? O conselho do tarô também fala que essa situação é uma situação superficial, tá? Não é nada assim que eu posso dizer para você que, nossa, vocês vão ficar separados eternamente. Não. O que está acontecendo é que precisa planejar mais essa relação. Você sabendo que ele é uma pessoa imatura, né? E gosta de ser independente, quer mostrar que é muito corajoso, então agora chegou o momento de você sentar com ele e conversar, né? Cuidar dos detalhes dessa relação,
planejar o que vocês vão fazer daqui para frente dentro dessa relação. Como que ele vai agir com você, como que você vai agir com ele, né? Então aqui mostra que é o momento de vocês expandirem essa relação. Como vocês vão expandir essa relação? Conversando, traçando planos para o futuro, fazendo projetos juntos, traçando os limites. Olha, eu aceito você até certo ponto que você faça isso. Eu não aceito, a partir daqui eu já não aceito mais. Então tem que ser assim que você tem que agir com ele, tá? Então vocês chegaram no ponto aqui que é uma encruzilhada dentro dessa relação. É hora de tomar uma atitude, fazer um plano de ação, né? Vamos casar? Vamos noivar? Vamos voltar a namorar? Então tem que ser assim, assim, assim. A gente vai agir, eu vou agir assim com você e você vai agir assim comigo. Porque é isso que vai fazer com que a relação siga em frente, tá? Então, olhar para trás e para frente, olhar o que deu errado atrás, para que lá na frente vocês não continuem errando. Mostra para ele aonde você deseja chegar com essa relação e peça para ele também te dizer onde é que ele quer chegar nessa relação, tá? Para explorar esse amor, para vivenciar o de mais bonito que existe dentro de vocês. Mas tem que ter o quê? Regras. Até dentro da relação, a gente precisa ser independente, a gente precisa ter regras dentro da relação, o que a gente pode aceitar, o que a gente vê que pode ser proveitoso ou não para a relação da gente, a gente continua. O que a gente vê que está estragando a relação da gente, a gente corta, né? Então comece a visualizar um plano de futuro, né? Uma situação aí onde a realidade seja uma realidade muito melhor do que vocês já viveram até agora, tá? Porque vocês têm todo um caminho de felicidade pela frente. Basta conversar. Tudo é resolvido com uma boa conversa. Vocês vão expandir essa relação, vocês vão conseguir chegar no que vocês querem, mas para que isso aconteça, precisa realmente de quê? Uma boa conversa, um plano de ação, tá? Então, Deus abençoe a todos vocês que estiveram comigo até esse momento. Depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam da tiragem, se bateu com a realidade de vocês, tá? Que eu vou ficar muito feliz de saber aí que deu tudo certo para vocês. Eu vou deixar para vocês um beijo, um cheiro, um abraço de luz e muita gratidão.